Capítulo 5 da execução contra a fazenda pública. Artigo 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a fazenda pública será citada para opor embargos em 30 dias. Parágrafo 1º. Não opostos a embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Parágrafo 3º. Aplica-se a este capítulo, no que couber, o disposto nos artigos 534 e 535. Capítulo 6 da execução de alimentos. Artigo 911. Na execução fundada em título executivo extrajudicial que contenha obrigação falimentar, o juiz mandará citar o executado para em 3 dias efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Parágrafo único. Aplicam-se, no que couber, os parágrafos 2º a 7 do artigo 528. Artigo 912. Quando executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento de pessoal da importância da prestação alimentícia. Parágrafo 1º. Ao despachar inicial, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício. Parágrafo 2º. O ofício conterá os nomes e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, a conta na qual deve ser feito o depósito e, se for o caso, o tempo de sua duração. Artigo 913. Não requerida a execução, nos termos deste capítulo, observar-se-á o disposto no artigo 824 e seguintes, com a ressalva de que, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não consta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Título 3 dos embargos à execução. Artigo 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Parágrafo 1º. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Parágrafo 2º. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuados no juízo deprecado. Artigo 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado conforme o caso, na forma do artigo 231. Parágrafo 1º. Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. Parágrafo 2º. Nas execuções por carta,
o prazo para embargos será contado, inciso 1, da juntada na carta da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens. Inciso 2, da juntada nos autos de origem do comunicado de que trata o parágrafo 4º deste artigo, ou não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso 1 deste parágrafo. Parágrafo 3º. Em relação ao prazo para o oferecimento dos embargos de execução, não se aplica o disposto no artigo 229. Parágrafo 4º. Nos atos de comunicação, por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Artigo 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Parágrafo 1º. O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 dias. Parágrafo 2º. Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento. Parágrafo 3º. Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos. Parágrafo 4º. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora. Parágrafo 5º. O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente: inciso 1, o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo com o imediato reinício dos atos executivos. Inciso 2. A imposição ao executado de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. Parágrafo 6º. A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. Artigo 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar, inciso 1, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Inciso 2, penhora incorreta ou avaliação errônea. Inciso 3, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Inciso 4, retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para a entrega de coisa certa. Inciso 5, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Inciso 6, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Parágrafo 1º. A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 dias contado da ciência do ato. Parágrafo 2º. Há excesso de execução quando, inciso 1, o exequente pleiteia quantia superior à do título. Inciso 2, ele recai sobre coisa diversa daquela declarada no título. Inciso 3, ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título. Inciso 4, o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado. Inciso 5, o exequente não prova que a condição se realizou. Parágrafo 3º. Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título,
o embargante declarará na petição inicial o valor que entenda correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Parágrafo 4º. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução, inciso 1, serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento. Inciso 2, serão processados se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Parágrafo 5º. Nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados, devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se então o artigo 464. Parágrafo 6º. O exequente poderá a qualquer tempo ser emitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação. Parágrafo 7º. A arguição de impedimento e suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148.